Olá, boa tarde. Então quero saudar cada um dos participantes desse curso online. Na verdade é um curso voltado para líderes, aqueles que já exercem liderança ou que se sentem chamados para liderar. Nós já concluímos o primeiro módulo com 4 vídeos. E se você está entrando nesse módulo agora, eu sugiro que você faça o módulo anterior também, que fala sobre a essência da liderança, alguns segredos do líder. É um módulo bem interessante. Eu mesmo assisti depois as videoaulas e acabei aprendendo, reforçando alguns conceitos, algumas verdades importantes. E agora começou esse novo módulo aqui sobre discernimento espiritual. Para ser sincero, eu estou bem animada com esse módulo, porque é um assunto muito importante. É nessa época que nós cristãos estamos enfrentando novos desafios, né, com essa necessidade que todos nós temos, né, de hoje em dia de estarmos atualizados, ao mesmo tempo firmes numa verdade que não muda nunca. É um desafio para nós cristãos termos discernimento para ter a capacidade de separar aquilo que é bom daquilo que é mal, né? Aquilo que é saudável para aquilo que vai prejudicar. Temos necessidade, inclusive, de saber separar aquilo que é bom daquilo que é ótimo, né? Então, nós cristãos devemos estar prontos para essa habilidade e vamos ser ajudados pelo próprio Espírito de Deus, que cada um de nós cristãos já temos. Então é um assunto para a gente conversar. Eu espero que você esteja animado, como eu estou animada, para esse assunto tão importante. Então, como eu estava dizendo, existe uma necessidade muito grande, hoje em dia, cada vez mais, de nós cristãos estarmos preparados para enfrentar modismos, novas tendências, outras perspectivas que vão surgindo aí. E nós precisamos estar firmes com a nossa fé inabalável numa verdade absoluta que não muda nunca. Então, a multiplicidade de perspectivas aumenta a cada dia, vai aumentar mais essas tendências, esses modismos. E nós cristãos temos o dever de sermos saudáveis, de lutar pela nossa saúde mental, emocional, espiritual, de ter uma disciplina para a gente poder garantir, né, essa saúde emocional, mental, até a saúde física. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós temos que estar seguros, temos que nos manter bíblicos, pessoas seguras, convictas, até mesmo para a gente poder ajudar os outros, porque é uma habilidade difícil. A habilidade do discernimento é difícil. Então, se você tem discernimento, se eu tenho discernimento, nós vamos ser chamados para liderar. Nós vamos poder ajudar outras pessoas por causa do nosso discernimento. E aí, está preparado para começar esse novo módulo? Então vamos lá. É uma grande estratégia do inimigo espalhar falsidades, espalhar coisas falsas. O engano é a marca do nosso inimigo. O que o inimigo gosta de fazer, a especialidade dele é enganar. Foi assim que o livro de Gênesis, na Bíblia, nos relata como o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, enganou Adão e Eva. Então, a gente tem possibilidade de tirar as forças do nosso inimigo, né, quando a gente espalha falsidades, mentiras. Eu li um livro que conta uma história verdadeira. Na época da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas aspiravam em dominar o mundo, eles já estavam para ser derrotados e eles tinham feito um plano maldoso, maquiavélico, de distribuir notas, cédulas de dinheiro, notas falsas por toda a Inglaterra. E eles tinham impresso essas notas falsas, milhares de notas falsas, milhares de libras, né? A moeda americana, inglesa. E eles tinham feito esse plano e eles tinham conseguido já imprimir notas muito parecidas com as notas verdadeiras, mas que eram falsas. E o plano deles era distribuir aquelas notas falsas por toda a Inglaterra. E eles sabiam que em pouco tempo a economia daquele país ia ruir, eles iam acabar com todo um país distribuindo aquelas notas falsas. Mais tarde foi descoberto, né? Tem a biografia de uma jovem austríaca de 21 anos, uma fazendeira austríaca, que tem na biografia dela que ela um belo dia foi acordada por alguém que batia bem forte na porta da casa dela e obrigaram essa menina jovem de 21 anos austríaca a levar carroças e mais carroças
cheia de caixas fechadas, e jogar tudo num lago. E muito mais tarde descobriram que essas caixas fechadas que foram jogadas no fundo de um lago, que era conhecido por sua profundidade, que aquelas caixas estavam cheias dessas cédulas falsas, que eles deram um jeito de acabar, de sumir com aquelas cédulas falsas, porque eles seriam descobertos, e foi aí que eles perderam, né, a Segunda Guerra Mundial, mas que tudo isso depois veio à tona, toda essa estratégia que eles tinham de distribuir aquelas notas falsas para acabar com o inimigo. Então, uma das estratégias do inimigo que quer destruir o seu opositor, o seu inimigo, é distribuir falsidades, enganos. Então nós, como servos de Deus, temos que saber disso, que o diabo ele quer enganar você, quer me enganar, ele quer confundir as coisas, ele quer realmente que você não tenha discernimento, que eu não tenha discernimento. Mas nós vamos aprender nesse curso online que o discernimento é uma disciplina, que nós temos que exercitar o discernimento. O discernimento também é um dom, é algo que Deus nos dá. Nós vamos estudar tudo isso e é bem interessante, e eu só quis aqui introduzir com você, por enquanto, esse assunto do discernimento. Eu espero que você esteja aí na posição correta, de alguém que está fazendo um curso, com papel e caneta na mão, com a sua Bíblia, porque nós vamos usar muito a Bíblia aqui, vamos ler textos. É importante você ter caderno para anotações, a sua própria Bíblia, para você poder acompanhar com a gente, tá? Então, o curso nós vamos falar, primeiro, um chamado ao discernimento. Segundo, o desafio do discernimento. 3 tipos de influências, né, para acabar com o nosso discernimento. Terceiro lugar, definição do termo discernimento. Em quarto lugar, nós vamos estudar a essência do discernimento. Em quinto lugar, 2 áreas para exercer discernimento. Em sexto lugar, nós vamos estudar o discernimento é um dom. Em sétimo lugar, nós vamos estudar os potenciais perigos que nos rodeiam. Em oitavo lugar, nós vamos estudar os compromissos, o contexto, o caráter, a confirmação do discernimento. Então, estou muito feliz e contente de você estar aqui comigo estudando esse assunto. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de liderança. O nosso assunto é discernimento espiritual, a habilidade de pensar biblicamente sobre a vida. Vamos usar a Bíblia? Você já está com a sua Bíblia aí na mão? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, eu vou abrir aqui na minha, e você pode acompanhar junto comigo a leitura que nós vamos fazer de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo é o 14. Vamos lá? Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Vamos ler de novo? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Então, nós vemos aqui na Bíblia que nós cristãos fomos chamados para ter discernimento. Mais tarde nós vamos definir o que seria discernimento, né? E nós estamos falando aqui de discernimento espiritual. Por isso esse texto aqui da Bíblia, que é por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, nós temos que guardar esse precioso tesouro. Então, o discernimento, a capacidade de distinguir o que é certo e errado, o bem do mal, esse é um tesouro que nos foi dado por meio do Espírito Santo. Eu queria compartilhar com você a história de um filho de um rei. Como deve ser difícil, né, para um filho de um rei entender, encarar essa realidade que um dia ele vai tomar a posição do pai dele, né? Um filho de um rei seria herdeiro de um trono, né? Um príncipe, ele vive consciente, sabe disso, que um dia ele vai herdar, em certo momento, o lugar do pai. Ele vai ter que assumir o trono como o sucessor do seu pai. Ele vai ter que assumir o trono, governar a nação de um país inteiro, e vai depender de sabedoria e discernimento. Vai ter que ter habilidade. Um príncipe tolo, né, pode imaginar que é uma tarefa fácil, que ele nasceu para isso, que realmente é muito justo que ele herde esse trono, que é uma tarefa muito simples e que ele vai se alegrar muito com esse poder, com essa glória que um rei tem. Mas um príncipe sábio, ele vai temer. Ele é consciente das suas limitações,
para tão grande tarefa. Então, um homem assim é descrito na Bíblia, né? A Bíblia fala de um príncipe que, quando ele herdou o trono do seu pai, ele temeu, ele se mostrou humilde, dependente, ele fez um pedido ao Senhor, que Deus desse sabedoria para ele discernir, né? E nós estamos falando do rei Salomão, nós estamos falando de Salomão. Salomão herdou, né, o trono do seu pai, Davi, e não seria uma tarefa fácil. Davi ganhou um título de um homem segundo o coração de Deus, e por meio de Davi, Deus concedeu muitas vitórias ao povo de Israel. De repente, Salomão se vê herdeiro desse trono. Eu acho lindo, né, quando realmente Salomão faz esse clamor a Deus. Está no livro de 1 Reis, no capítulo 3 da Bíblia, tá? Salomão, cheio de humildade e de dependência, ele clama ao Senhor que dê sabedoria para ele. Deus fica feliz com esse pedido, e a Bíblia diz que Deus concede para Salomão aquele pedido. E quando a gente vai estudar no original, na Bíblia, esse versículo 9 de 1 Reis capítulo 3, versículo 9, você pode abrir na sua Bíblia também, vamos dar um tempo para você aí abrir, 1 Reis capítulo 3, versículo 9, essa sabedoria que Salomão está pedindo para Deus, que também esbarra no discernimento. Depois nós vamos definir bem o que é sabedoria e o que é discernimento. Muitas vezes a Bíblia mostra como as duas coisas sendo iguais, e às vezes mostra a diferença de uma coisa para outra, tá? Essa palavra no original, o que Salomão pediu para Deus e o que foi concedido para ele, era um coração que ouve. Então Salomão pediu para Deus que ele tivesse um coração capaz de ouvir a voz de Deus, ou seja, que ele fosse guiado por Deus, e Deus desse para ele essa capacidade, essa habilidade de discernir, de saber dividir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Então essa sabedoria e esse discernimento foram entregues a Salomão, que pediu isso para Deus. Eu queria compartilhar com você que a falta de discernimento significa uma imaturidade espiritual, né? Então existem muitas pessoas que são cristãs, que já nasceram de novo. Não vamos duvidar da fé dessas pessoas, não vamos duvidar da salvação dessas pessoas, mas algumas pessoas realmente são imaturas espiritualmente, e quando a pessoa tem falta de sabedoria, falta de discernimento, é prova de maturidade espiritual. Olha o que a gente vai ver no livro de Hebreus capítulo 5, no finalzinho do livro de Hebreus capítulo 5, abre a sua Bíblia, e o autor dessa bela carta aí aos Hebreus adverte aos Hebreus contra a apostasia, contra o se desviar da fé. E no finalzinho então do capítulo 5 de Hebreus, nós vemos Paulo falando. Eu vou ler aqui para você, você pode me acompanhar aí lendo na sua própria Bíblia, tá? Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Então, o autor de Hebreus, que sabe muito bem que é Paulo, tinha muito o que dizer para esse povo aí, aos destinatários dessa carta, né? Havia tanto conhecimento que ele gostaria de passar para esse povo, tanta coisa que tinha que transmitir, tantas coisas importantes que eles precisavam aprender, mas infelizmente as coisas que ele desejava compartilhar, que ele desejava ensinar, ele diz que as pessoas não estavam abertas ou preparadas. Ele desejava comunicar coisas difíceis de explicar, né? E por serem difíceis de entender, aquelas pessoas eram lentas para ouvir, ou seja, não tem um coração disposto para ouvir, um coração ensinável, um coração que ouve, que é o sinônimo de sabedoria e de discernimento, a pessoa que é capaz de ouvir e de compreender as coisas, né? Não que eles fossem intelectualmente inferiores, né? Incapazes de compreender qualquer coisa, mas Paulo não podia transmitir essas verdades tão profundas, porque essas pessoas, por natureza, elas se tornaram incapazes de ouvir. Então,
Tinha muitas coisas que Paulo queria dizer, mas não podia transmitir por causa da imaturidade espiritual daquelas pessoas para quem ele estava escrevendo a carta dos Hebreus, tá? Eles não tinham compreensão, eles tinham falta de entendimento. Ou seja, eles tinham falta de discernimento, falta de sabedoria. Eles não tinham a fé como de uma criança, que é a fé que Jesus valorizava, que é a fé que Jesus valorizou, a fé de uma criança, com humildade, com sinceridade, mas tinham uma fé imatura. Então, nós não podemos confundir a fé de uma criança com a fé imatura. Alguém pode ser novo na idade, uma criança pode ser madura espiritualmente. E um adulto, né, já tem mais idade, mas é imaturo espiritualmente. Então, a maturidade espiritual não está relacionada à idade cronológica da pessoa. A maioria das pessoas aqui que são alunos nossos, que são amigos, que nos seguem, são pessoas que lideram ministério infantil e entendem muito bem isso que eu estou falando, tá? Então, a falta de discernimento está totalmente atrelada à imaturidade espiritual. Muitas pessoas, infelizmente, desprezam esse assunto do desenvolvimento espiritual. Esse é um assunto que eu não desprezo. Aliás, é um dos assuntos que eu mais gosto. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, emocional, profissional. Nós temos que buscar o nosso desenvolvimento e nós somos responsáveis por isso, tá? Então, muitas pessoas desprezam isso e vivem ainda imaturos, demonstrando a sua imaturidade em vários tipos de atitude, em decisões que tomam, no que falam, como falam. E a gente não pode, nós que somos líderes, chamados para liderar, não podemos cometer esses erros, temos que nos policiar, cuidar, tá bom? Então, somente com a maturidade nós podemos aprender aquilo que é prejudicial e aquilo que é saudável. Uma criança é capaz de colocar uma coisa na boca, né? Qualquer coisa na boca. Não sei se você já teve na sua família uma experiência, sabe disso, ter visto um bebê, uma criança imatura, colocar algo na boca, um lixo na boca, alguma coisa assim. Então, a maturidade espiritual quer dizer que essas pessoas nunca se envolveriam com algo que seria prejudicial, tem capacidade de não se enganar, né, de não cometer esses erros, sabem diferenciar aquilo que os prejudica, sabe diferenciar o bom do ótimo. Gente, isso daí é mais difícil ainda, tá? Separar uma coisa ruim da coisa boa, acho que é mais fácil. Mais difícil é você conseguir separar o bom do ótimo. Então, saber esperar, né? Não sair experimentando tudo por causa da curiosidade, por causa da impulsividade. Isso demonstra uma imaturidade, porque as pessoas imaturas, elas são atraídas por aquilo que veem, né? Então, são impulsivas, são curiosas e acabam se enrolando. Foi assim que o inimigo de Deus enganou Eva, né? A Bíblia diz que ela olhou aquilo, viu e achou bonito, por isso ela quis comer, experimentar e provar. E assim o pecado entrou no mundo. Nós podemos abrir o texto de Romanos, capítulo 1, do versículo 28 a 32, é um texto bem conhecido nosso, né? Por que eu queria ler Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32 com você? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, enquanto você abre a sua também. Vou te dar esse tempo aí para você abrir na sua Bíblia, enquanto eu estou abrindo na minha, tá? Romanos, capítulo 1. Desculpa. Romanos, capítulo 1. Versículo 28 a 32. Porque a falta de discernimento significa não só imaturidade espiritual, como significa retrocesso espiritual, como significa também morte espiritual. Pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que sequer se relacionam com Deus podem ter discernimento. Então nós vamos ficar atentos a esses sinais, né? Porque a pessoa que tem discernimento, ela vai conseguir separar, distinguir um crente maduro do imaturo. Você consegue separar, diferenciar um crente com discernimento e um crente sem discernimento. Então a gente consegue separar. É claro que a gente não sabe todas as coisas, nós não temos bola de cristal, jamais. Mas esse dom do discernimento, essa capacidade de discernir, a gente consegue ver quem é salvo e quem não é. Às vezes são dois salvos, a pessoa é salva, mas um é salvo com discernimento, uma pessoa salva sem discernimento, uma pessoa salva sem sabedoria, né? A gente consegue distinguir o que é bom, o que é ótimo. Então vamos lá ler Romanos 1,
28 ao 32, aqui está falando de pessoas completamente mortas espiritualmente, não conhecem a Deus e estão longe do verdadeiro conhecimento. No versículo 28 começa assim: como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então aqui estão falando de morte espiritual, pessoas que não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus, não vão ter discernimento espiritual nunca. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, 14, olha que interessante também a gente estudar esse texto, 1 Coríntios 2, 14, que fala assim: mas os que não têm o Espírito de Deus não podem receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los, porque essas verdades são loucuras para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Então nós estamos falando aqui de capacidade de discernir aquilo que é certo do errado, né? O bom, aquilo que é bom, aquilo que é mal. É nossa responsabilidade como cristãos buscar a disciplina do discernimento. Negligenciar a verdade é pecado. Se a gente subestimar isso, porque nós vivemos numa época onde as pessoas subestimam coisas que são importantes, relativizam tudo, né? Então a gente precisa se manter firme, né? Nós temos que ter convicções e ficar arraigado nisso, firme na nossa fé e nas verdades que Deus nos revelou. A Bíblia deixa claro, né, para nós que existem benefícios para as pessoas que buscam e praticam o discernimento. Também a Bíblia mostra o mal que é a gente desprezar essa coisa tão importante, né? Discernimento, anota isso que é importante, tá? Discernimento é prova de vida espiritual, maturidade espiritual, não só maturidade espiritual, como desenvolvimento espiritual. Porque ninguém está pronto ainda, ninguém conhece tudo sobre Deus. Nós estamos num processo de desenvolvimento, nós podemos nos tornar pessoas melhores. Então Deus já nos tem dado tanto, mas nós precisamos nos desenvolver. Por isso a disciplina do discernimento, por isso a importância de estarmos juntos aqui no curso online, estudando a palavra de Deus, estudando um assunto específico, porque nós precisamos nos desenvolver. Então, assim como a falta de discernimento demonstra morte espiritual, retrocesso espiritual, imaturidade espiritual, o discernimento demonstra vida espiritual, maturidade espiritual, desenvolvimento espiritual. Todos nós que somos salvos, que temos recebido a vida de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus que vive em nós devemos progredir, nos desenvolver. Essa é a bênção de pertencermos a Deus, de termos sido salvos por Deus, porque todo dia nós podemos melhorar, nós podemos conhecer a Deus a cada dia. Ele mesmo se manifesta para a gente de várias formas. Então ele se manifesta através da sua palavra, que é tão linda, tão rica, tão preciosa, tão viva, tão eficaz. Ele se manifesta através do seu Filho Jesus, Jesus nos ensina. Ele nos ensina através de outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, você sabe disso. Vale a pena uma disciplina de leitura do livro de Provérbios. E eu quero ler agora com você Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Vou abrir aqui na minha Bíblia, você abre na sua. Provérbios 9, 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor, Deus. Para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor Deus. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então nós temos que prosseguir em conhecer mais a Deus, quem Ele é e como Ele age. Que maravilha! Eu quero até indicar para você um outro curso online que nós temos, que é sobre discipulado infantil. Você vai aprender como discipular uma criança,
E o melhor disso é que enquanto você está discipulando uma criança, você mesmo também está recebendo aqueles ensinos, enquanto Deus usa você para transmitir a outros na mesma maneira que você está transmitindo para outros, o Senhor Deus está falando no seu coração. Então a melhor maneira de aprender é ensinar os outros. Então discipule alguém. Você que é líder de criança, continue e faça esse curso, discipulado infantil, tá? Depois você pode saber comigo, pode mandar para o WhatsApp a palavra discipulado, já vai receber as informações no automático aí, pode entrar em contato comigo no meu privado para saber desse curso que vale muito a pena. Tem gente aqui que já fez esse curso, né? E é um curso muito bom, um padrão excelente de gravação, a gente gravou no estúdio, os vídeos, é muito melhor do que esse vídeo aqui que nós estamos fazendo aqui, um vídeo caseiro, tá bom? Então, olha, todos nós que somos salvos devemos desenvolver, progredir. E um aspecto aí de desenvolvimento pessoal é o discernimento, tá? Efésios capítulo 5, abre sua Bíblia em Efésios capítulo 5, eu disse para você que nós íamos usar bastante a Bíblia, né? Então, não venha para a aula sem a sua Bíblia, para você poder acompanhar aí. Efésios capítulo 5, versículo 8, a parte B do versículo até o versículo 10. Olha só. Mas agora, vocês que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo, de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Então, nós que somos filhos da luz, nós que somos filhos de Deus, somos chamados também filhos da luz. Fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz. O que isso significa? Que na luz as coisas ficam claras. Você consegue ver as coisas como elas são. Então esse é o trabalho que o Espírito Santo faz em mim e em você. Ele torna claro as coisas, ele faz você enxergar as coisas que você não enxergaria sem a ajuda dele. E aqui está falando, ó, pratiquem essas coisas, né? Procuram viver como pessoas que pertencem à luz. A luz produz um grande resultado. Procurem descobrir quais são as coisas que agradem a Deus. Então, se a gente conhecer a Deus, a gente vai saber aquilo que agrada a Deus. E vamos saber tomar as decisões corretas. Vamos acertar e vamos ajudar os outros que ainda têm dificuldade. E isso se chama liderança. Quando você aplica na sua própria vida e você ainda ajuda as outras pessoas a também se encontrarem num caminho de escuridão. Os discípulos de Jesus, certa vez, várias vezes eles demonstravam falta de maturidade. Eles erravam, eles não compreendiam as coisas. E uma das passagens bíblicas que mostra isso, que Jesus repreendeu os discípulos, chamou a atenção deles por causa da falta de entendimento que eles tinham. É o texto de Marcos, capítulo 8, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Jesus fez algumas multiplicação dos pães. Nem todos os milagres que Jesus fez nós temos registrado na Bíblia, você sabe disso, né? Temos mais de um episódio desse de multiplicação dos pães, mas em uma dessas multiplicação dos pães, a Bíblia relata que Jesus repreendeu os discípulos, chamou a atenção deles, porque eles tinham falta de entendimento. Marcos 8, a partir do versículo 17, olha aí na sua Bíblia. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo porque não temos pão? Vocês não sabem e não entenderam o que eu disse? Por que vocês são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos, mas não enxergam. Vocês têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas, quando os cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? Quantos cestos de pães vocês recolheram? E os discípulos responderam: 12 cestos. E Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para aquelas 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços de pão vocês recolheram que sobraram? Eles responderam: 7 cestos. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? Então, vira e mexe, a gente vê na Bíblia episódios como esse, onde Jesus caminhava com os discípulos caminhavam com Jesus, mas eles ainda tinham falta de entendimento. Nós que trabalhamos com crianças, gostamos de estudar os textos que mencionam as crianças, e mais uma vez os discípulos demonstraram imaturidade espiritual, falta de entendimento, quando quiseram afastar as crianças da presença de Jesus e mais uma vez foram repreendidos por Jesus. Você lembra do milagre quando Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos morreram de medo. A Bíblia diz que Jesus acalmou o vento e o mar e depois repreendeu os discípulos.
vocês não têm fé. E então existem discípulos de Jesus, pessoas que seguem a Jesus com coração sincero, porém tem falta de entendimento. Mas Jesus, o nosso Deus, não se agrada disso. Ele quer o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento, porque isso vai trazer glória para Ele. O nosso desenvolvimento, o nosso discernimento vai trazer honra e glória para Deus. Então é nossa responsabilidade. Por outro lado, gente, no livro de Mateus, no capítulo 5, o livro de Mateus, capítulo 13, vê aí. Jesus parabeniza os discípulos pelo seu discernimento, porque eles entenderam a coisa. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdadeiro. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não podem. Eles gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, Jesus aqui está parabenizando os discípulos por verem coisas que os outros não podem ver, por ouvir coisas que os outros não ouvem. E ele diz que todos gostariam de ter isso, mas nem todos têm. Então, discernimento é algo que nem todos vão ter. Então, é algo que o Senhor repreende, né, se a gente não tiver cultivando isso, e ele também nos parabeniza, por outro lado, quem está cultivando o discernimento, quem está buscando isso, merece, então, ser parabenizado. Nós lemos no início aqui o texto de Paulo a Timóteo, né? Muito interessante nós estudarmos as orientações de Paulo para Timóteo, e Paulo fala para Timóteo sobre um tesouro. Você lembra que a gente começou aqui a aula de hoje falando sobre isso? O tesouro seria o Evangelho, a verdade de Deus. O tesouro é o Evangelho, nós temos que guardar como algo precioso a verdade do Evangelho. Quantos cristãos, né, são salvos, mas não conhecem ainda a preciosidade do Evangelho, a riqueza que é o Evangelho. E nós precisamos guardar esse tesouro. E algo que pode arruinar esse tesouro, que pode destruir o Evangelho, é substituí-lo por outra coisa. Se a gente colocar qualquer outra coisa no lugar do Evangelho simples e puro, no lugar de Jesus, nós vamos estar destruindo a pureza do Evangelho, destruindo o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para mim, para você, para outras pessoas que ainda não creem. Então nós precisamos guardar esse tesouro, que é a verdade do Evangelho. Quem aqui já fez o módulo 1, né, de curso de evangelização de criança, a ênfase que a gente dá para a gente poder conhecer as verdades fundamentais do Evangelho, para a gente poder dominar as verdades fundamentais do Evangelho, que são 4 verdades. Quantos cristãos desprezam isso? Quantos cristãos subestimam isso, não estudam, não são capazes de comunicar as verdades do Evangelho com habilidade? Isso é uma lástima. Então nós precisamos guardar esse tesouro precioso, que é a verdade do Evangelho, e nos tornar cada vez mais habilidosos e conhecedores desse Evangelho. Deus providenciou a disciplina do discernimento para mim e para você, para a gente poder distinguir o que é certo do errado, para a gente poder guardar o tesouro do Evangelho, para a gente conhecer bem o Evangelho e guardar ele de qualquer outra substituição, alguma coisa que venha substituir o lugar de Jesus. O centro é Cristo, a pregação do Evangelho nós devemos saber qual é ela, conhecer, para poder recusar qualquer outra coisa que não seja a verdade do Evangelho. Então, para a gente poder ficar protegido, nós temos que ter a disciplina do discernimento. E o discernimento não é algo que tem um fim em si mesmo. Então, a finalidade não é ter só discernimento. Na verdade, o discernimento é um meio para uma coisa muito maior, algo muito mais nobre, que é você poder servir a Deus e outras pessoas que ainda não possuem discernimento. Então, cada vez mais que você estiver adquirindo o dom do discernimento, tal, você vai poder servir mais a Deus para ajudar que outras pessoas não sejam enganadas, né? Paulo fala a Timóteo mais de uma vez sobre a necessidade dele guardar o tesouro do Evangelho, dele não ser enganado por fábulas, por contos, por falsos profetas. Então, guarda esses textos aí de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Paulo está falando para Timóteo sobre isso. E também em 2 Timóteo 1,14, que a gente leu no começo da aula, fala sobre esse tesouro. E o tesouro, qual é?
o Evangelho, a verdade de Deus para a nossa salvação. E esse é o tesouro que nós temos que guardar. Com essa responsabilidade de nós guardarmos esse tesouro, né, e de sermos sábios, termos discernimento, de distinguir o que é algo falso do verdadeiro, Deus não nos deixou sozinhos. Jesus não nos deixou sozinhos, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Aí entra a terceira pessoa da Trindade no seu papel de nos auxiliar. Quando Jesus deixou aqui esse mundo, antes dele ser crucificado, tem aquele texto de João, capítulo 14, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, naquela ceia de Páscoa, todos estavam reunidos, Jesus se despede dos discípulos, porque logo depois ele seria preso, crucificado, Jesus iria morrer. 3 dias se passaram, Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra e depois subiu aos céus. Nós chamamos esse evento da subida de Jesus aos céus de ascensão, a ascensão de Jesus, né? E antes disso mesmo, naquela conversa com os discípulos na ceia de Páscoa, Jesus falou que viria o Espírito Santo, que iria consolar, que iria dirigir todas as coisas. E também quando Jesus subiu aos céus, ele falou, né, mas recebereis o Espírito Santo, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Jesus prometeu que viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Você sabe, no livro de Atos, capítulo 2, tem essa narrativa de quando os primeiros cristãos recebem o Espírito Santo naquela festa de Pentecostes, não é mesmo? Então, a partir daí, todos os cristãos, aquelas pessoas que receberam Jesus como Salvador, têm a presença do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda nessas tarefas difíceis, como, por exemplo, discernir o que é certo do errado. É algo muito difícil, sozinho a gente não iria conseguir, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, nós temos um chamado ao discernimento, né? E esse chamado para discernir está totalmente relacionado à nossa humildade. Se a gente depender de Deus, nós vamos receber de Deus toda a ajuda para discernir entre o bem e o mal. Essa é a lição que Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que existiu neste mundo, nos deixa. Ele viu que ele era incapaz sozinho, ele pediu a ajuda de Deus e recebeu aquilo que ele pediu, ele recebeu toda a sabedoria para discernir, para dividir o que é certo daquilo que é bom. Eu quero fazer algumas perguntas para você, que você anote aí algumas perguntas para você responder em relação a tudo isso que a gente já conversou aqui. Então, por favor, pega agora seu papel e sua caneta que você tem aí e anote essas perguntas. Nas outras aulas futuras, nós vamos recapitular um pouco o que dissemos aqui, tá? E vamos avançar mais um pouco. O livro de Provérbios, ele nos faz um chamado ao discernimento, à sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, também fica aí como tarefa de casa você ler todo o livro de Provérbios se você ainda não leu. Mas se você já leu, leia de novo o livro de Provérbios. Eu conheço pessoas que têm essa disciplina de ler um pedaço do livro de Provérbios todos os dias. Você pode ler um outro livro da Bíblia e ler Provérbios também, tá? Fica aí a nossa dica para você. Principalmente o início do livro de Provérbios é um chamado ao discernimento. Provérbios capítulo 2 é um chamado de um pai para o seu filho, para que o seu filho abrace o discernimento, estime isso, não despreze o discernimento. Vamos lá para as questões de estudo da nossa primeira aula. Primeira pergunta, né? Na verdade, eu queria que você lesse a oração do rei Salomão, que está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Leia esse texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 6 ao 9, a oração que Salomão faz, o pedido que ele faz ao Senhor. Eu queria que você lesse e que você anotasse no seu caderninho de que maneira você foi chamado para exercer liderança. Porque eu acho que nenhum de nós aqui recebeu uma função, uma tarefa tão grandiosa como a de Salomão. Ninguém aqui é príncipe, princesa, rei, né? Para governar o país, tal, mas a gente se identifica com Salomão de alguma maneira, né, quando a gente também é chamado para liderar algum grupo, algum nicho. Então, de que maneira você se sente chamado para liderar? Qual o grupo que você sente que precisa da sua ajuda, da sua liderança? Pergunta número 2.
Enquanto você considera as áreas nas quais você deve exercitar a liderança, os seus grupos, seus nichos, você se sente preparado para essa tarefa? Sim ou não? E por quê? Por que sim, por que não? Seria a segunda pergunta, tá? A terceira pergunta é: você considera que a palavra discernimento tem conotações positivas ou negativas? A palavra discernimento tem conotação positiva ou negativa para você? Quando você ouve essa palavra, quando você lê essa palavra, você gosta ou não? Pergunta 4. Como você definiria discernimento? O que é discernimento? Responda você mesmo. Pergunta 5. Você se considera uma pessoa que recebeu de Deus o dom do discernimento? Você está utilizando esse dom em quais aspectos da sua vida? Você tem exercido o dom do discernimento na sua liderança? Sim ou não? Você precisa melhorar esse aspecto? Pergunta número 6. De todas as pessoas que você conhece, qual seria a pessoa que você acha que possui maior discernimento espiritual? Você conhece alguém que você considera uma pessoa que tem discernimento? Escreva o nome dessa pessoa ou dessas pessoas que você conhece. Pergunta número 7. Escreva 3 marcas de discernimento espiritual e 3 marcas de falta de discernimento espiritual que você vê nas outras pessoas que você tem observado. Marcas de discernimento. Quais seriam as marcas de uma pessoa que tem discernimento? Quais são as marcas de uma pessoa que não tem discernimento? E as últimas perguntas são 3 perguntas em uma só, tá? Você vê evidência de vida espiritual em você mesmo? Você vê evidências e prova de amadurecimento, de maturidade espiritual em você mesmo? Você vê evidências de desenvolvimento espiritual na sua própria vida? Você está amadurecendo, você está desenvolvendo? São as 3 perguntas últimas aí. Se você tem evidências de vida com Deus, se você é maduro na sua vida com Deus e se você está procurando ainda desenvolver esse conhecimento de Deus, seriam as últimas perguntas que eu deixo aqui para você. A nossa primeira aula foi básica, foi rápida, só para a gente introduzir o assunto. Eu quero convidar você a assistir a segunda aula, onde nós vamos aprofundar no estudo do discernimento. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula. Essa primeira aula foi rápida, um pouco meio que superficial, só para a gente introduzir o assunto, para você começar a pensar. Responda essas perguntas e você vai estar preparado para a segunda aula, onde nós vamos aprofundar bastante, tá? Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer você que confia em mim para estar aqui falando esse assunto com você. Eu tenho um compromisso com Deus de estudar a palavra, de aplicar na minha vida primeiro para depois transmitir para vocês, tá? Então, um grande beijo. Contem sempre comigo. Um beijo.